Pessoal, a Ridger Comunicação, empresa de publicidade, propaganda e produtora de vídeo, sediou o maior evento de costura da América Latina, o Jornada da Costura, um evento que durante 7 dias alcançamos mais de 150 mil pessoas com transmissão simultânea e ao vivo em multiplataformas. Equipe técnica de produção, jornalismo, edição, corte, toda uma estrutura para realizar o maior evento aqui na sede da Ridger Comunicação. E você, também quer realizar o seu evento, o seu curso, os seus projetos de vídeo e de publicidade e propaganda? Venha para a Ridger Comunicação. Nós temos uma estrutura completa e uma equipe esperando por você. Vem para cá. Muito bem! Estamos mais uma vez aqui no CaféCast, programa da Rádio Café e Prosa. E você já deve estar acostumado. Toda semana um episódio novo com pessoas das melhor safra. É assim mesmo. Hoje eu estou aqui que eu não entendi até agora se eu estou entrevistando, se eu estou sendo entrevistado. Estou com ela aqui, com essa mulher maravilhosa, lindíssima aqui, Vanessa Palma. Opa! Tudo bem com você? Que honra, Carlão! Hoje eu sou entrevistada, hein, Você Carlão? é entrevistada? Sou entrevistada, Carlão. Ficar na sua frente, olha, é um desafio para mim, hein? Porque eu que te assisto, eu que te conheço através das mídias sociais, conheço você através da TV Cultura, tá na sua frente para te entrevistar, não é fácil, hein? Será que eu vou conseguir chegar ao final desse episódio aqui sem gaguejar? Agora imagina eu, que tô na frente do cara que eu ouvia na Rádio Essência. Vamos ficar rasgando cedo? Vamos rasgar cedo. Vamos rasgar cedo. Porque, ó, na verdade, assim, obrigada pelos elogios aí, mas eu tô na frente de um grande comunicador que eu admiro muito. E parabéns agora pelo CaféCast. Em breve, notícias boas, né? Só notícia boa. A gente só vem com notícia boa, Só né, com Carlão? A notícia gente boa. trabalha, na verdade, com Pra notícia trazer boa. notícias boas. E as boas novas também, E as né? boas novas, com É certeza. verdade. Estamos para isso. Vanessa, eu vou fazer aqui, eu vou usar. Ninguém conhece esse jargão, o que eu vou falar agora. Ninguém sabe de onde eu tirei essa ideia. Eu sou um cara inovador, eu inovo no programa. Para você, hoje, eu vou tirar o chapéu. Ah! Tá bom? Eu vou tirar, que eu quero conversar com você sem o chapéu. Tem como não gostar do Carlão? A gente não tem. Fica melhor não assim, tem. né? Eu acho que o chapéu, apesar que esse chapéu aqui, o chapéu é importantíssimo. Você Porque pode é tudo. um programa de mais pro lado caipira. Eu gosto de Uhum. fazer isso, contar um pouco da história da roça. Essa é a nossa intenção, fazer esse tipo de trabalho, né? Trazer coisas boas, coisas novas e relembrar lá. Por isso que eu vou começar a conversar com você hoje, perguntando da Vanessa menina. Quero contar a história da escolinha, como é que era, se dava muito trabalho para a mãe, se deu muito trabalho para os professores, como que é a Vanessa criança. Depois a gente vai Eu acho que eu contar. dou trabalho hoje, viu? Eu Dou criança trabalho. não dei tanto trabalho assim, Não. gente. Eu dou trabalho hoje, eu acho. Então conta um pouquinho, quem é a Vanessa? Uma menina aqui, é Carlos Lourenço, né? O bairro que Isso. você nasceu aqui. Nasci na Campineira, cidade gente, de Campineira, gente. Campineira. Campineira, ó, eu falo assim, Carlão, aqui eu posso falar, Campineira. Campineira. Por quê? Eu tenho um vô, pai da minha mãe, mineirinho. Mineirinho. Então você acho sabe que Campinas eu tenho uma é raiz uma cidade hidromineral, você sabe disso? Ah, é? É, tem água por baixo e mineiro por cima. Isso é do Luiz Lauro, tá bom? Imaginei. Aliás, um beijo pro Luiz Lauro. A gente te adora, viu, Luiz Lauro? O Luiz Lauro motiva, né? Motiva. Nossa, que pessoa sensacional. Bom, e, aliás, fez parte da minha infância, tá bom? Fez parte da sua infância. Fez parte da minha infância. Você não foi nas caravanas do Luiz Lauro, não? Na caravana eu não fui, mas o acompanhamento na rádio eu tive até mesmo porque, vamos falar lá da minha infância, cresci dentro de rádio, Carlão. É verdade, né? Meu pai, ele além do lado esportista dele, de ser um fisioterapeuta, certo. Um educador físico, que, aliás, pegava muito no meu pé, né? Mas ele foi radialista a vida inteira, ele foi apresentador, ele sempre mexeu com causas sociais, por isso que hoje você vê a Vanessa engajada sim, desde sempre. Então, eu aprendi a mexer com essas causas sociais lá
pequenininha, Pequenininha. na raiz. Na raiz. Isso me pegou na raiz, literalmente. E meu pai era um grande poeta, ele escrevia muito, muito. Então, é assim, sempre dizem, amo minha mãe, mas a filha, a mulher, ela tem um quesinho com o pai. É verdade. Você sabe disso, verdade, né? Eu tenho minha filha aqui. E fica se inspirando em várias coisas e admira aquele homem. Por isso que eu falo para as meninas grandes de hoje, não aceitem menos do que seu pai te dava ali na infância e na tua vida. Porque não tem ninguém que ame mais a gente do que nossos pais, né? E lá na minha infância, foi muito gostosa, tá? Conta pra gente. Teve o lado da gente não ter um poder aquisitivo alto na minha infância, né? Eu tive uma infância muito simples, Modesta. bem modesta. Eu falo que a minha infância, eu também não tive essa coisa da riqueza abundante, Aham. mas eu também não passei necessidade de alimentação, graças a Deus. Não adianta eu querer puxar para o lado, que eu passei fome. Eu não passei fome, mas Aham. eu passei muita vontade de comer algumas coisas. Fome, Passou, né? Passei. E assim, eu acho que a minha mãe, ela já enxerga de uma outra forma. Se você perguntar para ela é dramático esse momento, e para mim era legal. Quando ela fazia, por exemplo, fez lá uma comidinha mais simples, eu amava aquilo. Gostoso, né? Ou quando, tipo assim, tô sem grana para pegar um ônibus com toda essa galera, nós vamos a pé. Para mim era uma festa, para ela foi sofrido, para mim era legal. Então, assim, tem vários momentos aí da minha infância, até porque eu tenho 3 irmãos homens, eu sou a única menina nesse meio. Então, é assim, o apelido que meu pai me deu era meus olhinhos de jabuticaba. Eu tô de óculos aqui, mas eu vou tirar para vocês verem. Os olhinhos, eu tô mais velha, tá um pouquinho mais claro, mas era pretinho, tá, gente? Era pretinho, meus olhinhos bem pretinho. E meu pai tinha o quê? Meus olhinhos de jabuticaba. E não sei o quê. E mela-mela, né? De pai. E eu era muito 3 fã. meninos, você é a segunda, primeira? Eu sou a segunda. Segunda. Tem o Anderson, que é o mais velho. Depois você. Antes de mim. Antes de você. Isso, aí, o mais velho. Aí depois tem eu. Depois tem o Danilo, que todo mundo aí já conhece, Danilo apresentador Palma, da TV que é o nosso Cultura. diretor aqui na Reader Comunicação. Isso, apresentador do programa Visão de Futuro, agora que chegou com tudo. Com tudo. E irmã do Céus também, que também é diretor de TV. Né? Então é assim, a gente sempre teve um quê? Tanto é que aqui fugiu um pouco, entre aspas, e está sempre dentro, desde criança, fugiu um pouco na parte da formação, né, acadêmica, porém nunca saiu dessa parte desde criança. Então, eu pequena, eu acompanhava meu pai nas rádios, e tinha a mesma coisa que hoje. Família evangélica já na época? Já não. Não, eu levei minha família para a igreja. Olha só essa Foi história. muito legal. Mas ainda pequena? Pequena criança. O que aconteceu? Nesse meio tempo, quando a gente tinha seus 6 aninhos de idade, eu vou até fazer inveja para as crianças de hoje, porque eu brincava na rua. Olha só, que gostoso. Né? Hoje eu ia na casa da vizinha, eu cresci na casa da vizinha, indo lá, brincando com as vizinhas. Eu tinha 2 vizinhas muito legais, Gisele e Lidiane, eu não saía da casa delas. E nesse meio tempo, passou uma irmã da igreja presbiteriana na frente da minha casa. Então, Dia das Crianças, a gente vai ter uma festinha assim, assim, assado, e vai ter o que eu mais amo, que ela falou para mim, cachorro quente. Cachorro quente. Eu vou nessa festa, na esquina da minha casa, vou. Aí eu falei, mãe, posso numa festinha que tem cachorro quente? Só que eu não falei que era de igreja, porque minha mãe não, mas meu pai não gostava, e falava, aqueles crentes, não sei o quê, o pessoal ia para esse lado. Preconceito. Um preconceito muito grande, aliás, aquela época era geral, né? Eu sou nascida nos anos 80, sou de 1981, então ainda tinha esse tabu com os evangélicos. Hoje a gente tem uma grande maioria evangélica, né? Hoje... Graças a Deus, fácil, até né? A igreja não é mais perseguida. Né? Pelo que as pessoas hoje têm acesso à palavra de Deus, porque até por uma questão cultural, as pessoas elas se afastavam um pouco disso, porque elas achavam que era quadrado. Exato. Né? Ou era sinônimo de pobreza, né? Ou de pobreza. E, enfim, comecei a frequentar a igreja presbiteriana do Brasil, na esquina da minha casa. Eu fui lá e falei assim, o que me atraiu aqui não foi só o cachorro quente, olha que legal, eles faziam gincana com criança, tinha que decorar versículo da Bíblia, e tinha desenho das figuras da Bíblia, e eles faziam teatrinho, aquele teatrinho com bonequinho, bem simples, bonequinho de velcro, papel com velcro. E a tia da escolinha é uma fofa, Andrea, não me esqueço jamais o nome dela,
E fiquei muito amiga do irmão dela, do Alex, que estava sempre lá, do Beto. Então, assim, são pessoas sensacionais que eu cresci, mas lembro ainda, Aham. de tão marcado que ficou. Tia Carmen, esposa do pastor. E eles foram me segurando ali, entendeu? Eu fui querendo estar sempre ali. E foi sentida a presença de Deus Foi na sua sentida a vida. presença de Deus, só que a presença de Deus, quando ela está em você, ela está onde você for. É um negócio mais forte do que você imagina, né? Onde você for, você vai lá, se alimenta dentro da igreja e você seca aquele Então você alimento. foi uma menina direitinha, então. Fui. Eu Você fui não foi- exemplo. Gente, eu fui exemplo. Quem olha para mim hoje, falando, Falando? cara, Não, você quase não fala, né, Vanessa? quase não falo. Aí você fala, não, não. Ela não teve, na infância dela, ela não foi tímida. Essa menina devia falar pelo cotovelo. Eu tenho sobrinhas hoje que falam pelos cotovelos que você tem que brecar. É, Tem 7, tá? é. Mas na minha infância, ao contrário, eu era muito calada, muito quieta, muito tímida Muito e tímida. muito Mas você observadora. chegou a entender esse motivo de ser calada naquela época, não? Ou você nunca foi buscar isso? Não, eu acho que era mais a questão de Já respeito, foi para um de. divã já para querer saber onde é isso? Não, eu acho que fazia parte da criação da gente, que era mais Mais de recatada. respeito, Tá. mais recatada. A mulher, minha avó, ela gostava, por exemplo, meu irmão derrubou um copinho de suco na sala. Quem? Vanessa, pega o pano, passa aqui. Então Ah, tinha essa coisa do machismo que vinha enraizado, né? Se tinha que era passar cultural, né? cultural. Hoje todo mundo critica, Vanessa, e eu Aham. fico vendo, eu sou da roça mesmo, do sentido da roça, da estrada de chão, e muitas coisas a gente fala, é cultural, É não é cultural. culpa da pessoa, né? Você está Uhum. falando isso, que hoje, por exemplo, se fizer isso, dá o maior Nossa, dá bororó, né? um barulho Barulho danado. danado. Mas não era, Não você não era. sentia menor do que o seu irmão ou por conta disso, né? Não, mas eu tinha um quesinho meio feminista, meio terrível. Ah, já, Né? já tinha, já. Opa. Aí fui fazendo, né? Enquanto minha avó pedia, e eu era já mais na minha, até por uma questão de educação, os mais velhos falam, você baixa a cabeça e tudo mais. Aí um belo dia, o Celso, meu irmão caçula, ele fez assim, com o negocinho de batata. E tem mais, ele ganhava mais batatinha porque ele era caçulinha. Então, ele virou o negocinho com óleo no chão. Ah. Minha avó, Vanessa, pega um paninho, tira o alizinho da ponta do sofá e do chão. Aí eu peguei e virei para mim. Vó, foi ele que derrubou, por que eu? Eu, né? Por que eu? Aí eu comecei, mas isso foi de mim. Foi um autoquestionamento. Mas por que eu? Porque eu que tenho que fazer se ele derrubou. Se eu derrubar, ele vai fazer? Então eu comecei com essas enquetes. E meu pai se divertia com isso. Meu pai tinha uma parte dele que puxava, né, para esse lado de machista pela criação, mas ele se divertia muito, muito com essa parte. Ele achava louvável você Nossa, fazer. como ninguém vai tirar bolinho com ela, porque a menina pensa fora da caixinha. Ela não aceita tudo. Então, assim, eu tinha uma mente extremamente criativa, não sabia. Hoje eu já vou te contar por quê. Que eu descobri. É essa coisa de buscar Calma raiz. aí, não vai, nós temos tempo. Já descobri. Vamos deixar para daqui a Mas, pouco. Ó, você que está nos assistindo aqui, aguenta aí que ela vai contar essa história. na infância, eu curtia muito as Meninas Superpoderosas. Ah, é? Um desenho animado que tinha 3 garotinhas que salvavam o planeta toda vez. E eu era muito fã. E o meu sonho era pintar assim o meu quartinho de rosa, tal, e eu não pude isso muito pequena. Então, assim, quando eu comecei a mexer com um pouco de evento, porque eu já fazia isso desde pequena com meu pai, eu pintava o rostinho das crianças nos eventos sociais, eu fazia as gincanas, então eu já fazia esses trabalhos. Tem gente que fala que não pode, eu sou contra você colocar uma criança para trabalhar, para sustentar uma família, mas eu não sou contra a criança aprender. Trabalhar por aprender, ter o Por aprendizado. aprendizado do pai, sabe? O Uhum. aprendizado da mãe. Eu brincava muito, porque minha mãe foi telemarketing. E eu imitava muito ela. E ela trabalhou para a Editora Globo, Editora Abril, e ela chegava com umas revistas maravilhosas que eles davam lá, né, para os funcionários. E o que acontecia? Eu olhava todas aquelas maquiagens, as roupas. Hoje, eu crio personas.
Tá. Baseado E eu fui nessas modelo informações. também. Então, assim, vou pela ordem cronológica para todo mundo entender, mas é importante que se ensine desde pequeno. É importante que de pequeno você tenha algum conhecimento, que você não vá para a faculdade, ai meu Deus, chegou a hora, tem que escolher uma profissão. Não, você tem que ter um direcionamento anterior. Você tem que ter experimentado um pouco, mesmo que seja na vida do seu pai, da sua mãe, ou pessoas que você gosta, que tem ali próximo, um tio, uma tia, que você se espelhe e fale, nossa, me identifico com isso. Poxa, me identifico com aquilo. E eu acho que é interessante, sim, fazer esse experimento e levar a criança para conhecer outros ambientes. Faz parte. Faz parte. Você gera identidade na criança. E aí a menina vai crescendo, Vai crescendo. tomando... E a hora que eu pude comprar uma tinta, adivinha a cor? Que cor? Rosa. Rosa. Pintei meu quarto inteiro de rosa e aquele puta barulho, porque eu virava à noite tipo, eu tinha uma missão. Qual era a minha missão? Pintar o quarto todo de rosa sem nenhuma experiência nisso. Olha só, E eu desafio. Eu desafiava. Então, assim, eu pintava meu quarto inteiro, pintei meu quarto inteiro com tinta que eu fui comprar com o meu dinheiro, porque eu fiz um trabalhinho e fui fazendo. Aí eu pegava, meu pai morria de rir. Aí minha mãe, ai meu Deus, que cheio de tinta, que não sei o quê. Mas aí, nesse tempo, você ainda era menina tímida? Ainda não? Eu já tinha tinha dado já- tinha dado já uma tinha rompido melhorada. essa Eu tinha barreira. rompido. Na verdade, não fui eu que rompi sozinha. Eu precisei de uma professora Isso, conta essa história. maravilhosa Conta essa história aí, como no que é? Colégio Francisco Glicério. Eu já estava Colégio meio, Francisco? eu estava meio traumatizadinha, né? Porque na época do Covas, ele fez uma modificação que para mim é algo muito grave. Os pais, Quando? eles têm filhos em idades diferentes, que era o meu Na caso. grade escolar ali? Modificou. Ele jogou quem tinha da idade X à idade Y para uma escola, quem tinha idade Y para G na outra escola. Na outra escola. Fez essa divisão. Só que eu tinha 3 irmãos, nós éramos 4. Imagina, meu pai tinha horário de almoço para ir buscar a gente no colégio. Ele tinha que passar em 4 colégios para pegar os. Na verdade, ele fazia o serviço de uma van, então. Um serviço de uma van. E haja gasolina. Então, assim, eu acho desnecessário. Fazia uma rota. Totalmente desnecessário. E eu fui no Francisco Glicério, como fizeram essa fusão do dia para a noite, eles não tinham nem onde botar criança. Então, eles tinham um porão, ainda tem ali no Francisco Glicério, que eles adaptaram. Francisco Glicério é aquele da Coronel Quirino ou aqui Moraes Salles. Moraes Salles. Isso. Moraes Salles. Moraes Salles. E antes eu estudava naquela escola gigantesca, Carlos Gomes. Maravilhoso. Eu tinha contato, eu tinha melhores amigas, eu me identificava muito, porque minha cabeça ia muito longe. Eu me identificava com pessoas mais velhas para serem amigas. Porque eu falava, nossa, essa criancinha, pelo amor de Deus, pensando em brincar de boneca. Gente, a gente podia montar um projeto. Então você já era empreendedora Eu nessa tinha uma área. mente extremamente criativa, e já vou te contar o porquê. Fora as influências que eu tinha, né? Mas não vamos perder Não. a professora. Vamos na professora lá. que A te professora, destravou. eu sentava na última cadeira da sala e eu dava uma baixadinha para ninguém me enxergar lá atrás, de tão tímida que eu era. Eu não queria que falasse comigo. A não ser minhas amiguinhas que tinha aqui, né? Eu sempre tinha umas 3 amiguinhas que era colada, grudada, e andava sempre comigo. Aquela para você ficar no intervalo comendo lanche. Tá, é essa. E o que aconteceu? Essa professora, ela começou a ler meus textos. E eu fazia textos socialistas, texto de âmbito político. Já influenciada pelo seu pai, por causa do rádio. Era o que eu vivia. Era o que você vivia. Era o que eu vivia. Então, eu conseguia falar de igualdade social, de desigualdade social, de comunidade, do quanto é importante o esporte na vida das crianças, sobre inclusão. Eu falava muita coisa. E eu não tinha essa proporção de jeito nenhum do que era uma criança falando aquilo. Você não conhecia o significado, mas já gostava. Sim, sim. E aí, o que aconteceu? Essa professora, ela vendo isso, ela falou assim, Vani, você sabe que o professor sempre tem um queridinho que ele puxa lá pro lado dele, né? É? Tinha, na época, Tem? o queridinho, ele apagava a lousa da professora. Tá. Era ele que apagava a lousa. E só que isso acontecia geralmente, cada semana ela escolhia tal, até para não ficar, né? Queridinha da professora. Então ela puxou eu para a mesa da frente, ela falou:
Você não quer falar alto? Você não precisa falar alto. Você senta na minha frente, o que você tiver de dúvida, você cochicha comigo assim. E a gente tira essa dúvida, tá bom? Ela quis ir me soltando, então ela foi fazendo esse trabalho, aliás, parabéns, maravilhosa. Maria Auxiliadora, me auxiliou muito. Auxiliou mesmo. E ela teve esse trabalho, esse cuidado, e até vendo que eu não tinha condição social ali para ir mais longe se eu ficasse daquele jeito. Eu tinha um potencial incrível, mas eu não ia não ia desenvolver. Ela quis desenvolver. Então, ela me colocou na frente dela e aí ela falou Realmente uma professora que conseguiu uma enxergar. professora de Conseguiu verdade. enxergar em você. E aí ela falou assim, então, lê seu texto aqui na frente. Nossa, a minha voz, ela ficava com 3 alturas diferentes. E ela oscilava, a mão tremia, gelava. E ela foi me treinando, porque aí ela mudou tudo na sala. Ela falou assim: a partir de hoje a prova vai ser sempre oral. Eu vou dar aula e já faço a prova oral. Falada, né? Uhum. Então, e você... acabou o meu refúgio papel. Tem que falar, obrigada a falar. E acabou aquele negócio de desaparecer, porque eu tinha que apagar a lousa, as pessoas me viam. Então, isso para mim era terrível no momento, mas foi o que me educou e me destravou. E dali, de representante de sala, eu comecei o Danilo, aliás, né, começou a entrar muito em... Eu tinha amizade, na verdade, com o Otávio Antunes, Gustavo Peta, que hoje foi para outro lado. E esses meninos, eles vieram a fazer amizade comigo. E eu fui para que lado? Eu fui para lá, aí ele falou, então, Van, vem para a frente de grêmios. Eu falei, o que é a frente de grêmios? Não, aqui a gente junta... Grêmios estudantis. Os grêmios estudantis. Aqui a gente junta... É uma frente onde a gente tem os grêmios estudantis dentro, representantes de instituição de ensino, cada um de uma escola, tal, né? Uma galera de cada escola. E aqui vocês trazem suas ideias. Eu falei, que massa! Aí, nessa época, eu já estava adorando um debate, já tinha, da quietinha, eu já estava no debate, eu ia na Unicamp, entrava com o pessoal que senta nas rodinhas de teologia, para explicar Jesus na minha vida também para eles, e eles ouviam, era diferente, não tinha esse arranca-rabo, eles ouviam, e eu achava aquilo o máximo, né? E eu fui desenvolvendo isso, e eu tinha vamos dizer que não era só uma caidinha por medicina, eu tinha o corpo inteiro em medicina, eu tinha vontade de salvar vidas, e eu queria fazer medicina por uma causa muito diferente das outras pessoas. Eu não sei se você se lembra, mas era uma época onde aconteceram muitas guerras, onde pessoas passaram por muitas situações críticas, de fome e extrema pobreza. E meu intuito em ser médica era, inicialmente, de ir para a Somália salvar vidas. E eu tinha uma amiga chamada Rosângela, que eu perdi o contato, infelizmente. Aliás, se estiver me vendo, Rosângela, entra em contato, porque você era demais, fantástica. Então, a gente fez um combinadinho, que assim que a gente se formasse em medicina, e as duas loucas malucas ia para as frentes aí se enfiar em Somália, nesses movimentos médicos, Médicos Sem Fronteira. Que legal. A gente não ia viver da medicina. A gente ia viver doar com a medicina. Isso, ia doar o seu entendeu? Tempo através da medicina. Para salvar vidas. E eu tinha isso muito claro para mim, muito claro na minha cabeça. E meu pai falava, vou ter uma doutora na família. Coitado, ele pensando num consultório, numa clínica, e eu pensando em estar no meio da guerra, fugindo de bala, né? Aí tudo bem, faz parte do processo. E tudo isso foi um amadurecimento. Eu cresci dentro da casa da minha avó paterna, mãe do meu pai, porque minha mãe ia trabalhar o dia inteiro, meu pai ia trabalhar o dia inteiro, e depois pegava a gente na casa da minha avó, que, aliás, você sabe que as casas não eram casas, era tipo chacrinha, né? Então tinha fruta no pé. Nossa, eu fiquei num paraíso, você tá entendendo? Para os meus pais, na época da correria e tudo, pode ter sido meio traumatizante, mas não tem nada mais gostoso do que um abacate pé no chão ali, né? Poxa, gente, que delícia! Pegar goiaba. Delícia. Eu comia o café no pé. Então você pode dizer que você era uma caipira na cidade. Eu sou ainda. Eu ainda sou.
Eu amo essas coisas, eu amo natureza, amo tudo isso. E voltando lá para essa fase minha adolescente, fora pintar o quarto todo de rosa e ainda desenhar as garotas superpoderosas, só de olhar eu desenhava. Isso foi inspiração do meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho, ele desenhava em casa e meu irmão é autodidata. O mais velho, ele aprendeu inglês sozinho. Olha só. Inclusive foi morar fora. E a gente tinha já esse quê, tá? De desenvolver as coisas, desenrolar Isso vem de quem? Do lado do seu pai ou da sua mãe? dos dois. Dos dois. E o Danilo, ele era empresário desde criança. Desde criança? O Por isso que Danilo, ele promovia caravanas lembra que tinha programa livre, Ah, o tá. Serginho Groisman, o Danilo ganhava dinheiro. Levando gente Pois lá. é. E trabalhava nisso, não é só uma diversão, ele ia para trabalhar. Ele ia Ele como ia para fim mesmo. trabalhar, ele vendia lá os espaços, ó, vamos para tal lugar, pá, é tanto. E ia. E ele foi fazendo o dinheirinho dele, aí ele falou pro meu pai, posso abrir minha empresa aqui no quintal, aqui parte de trás, parte de cima, você não está usando escritório, tal. E era um escritório que meu pai monta, e meu pai adorava, porque meu irmão se inspirava muito nele, e eu também, porque a gente andava muito grudado, eu e o Danilo. E aí meu pai cedeu esse escritório, vamos montar uma rádio aqui, vamos montar não sei o quê, e aí o Danilo apresentava, e fazia, e acontecia. Então aí começou a raizinha nossa, né? Que você já percebeu. E na infância eu ia lá anotar o contato da mulherada que ligava na rádio, as músicas, tudo, que era assim, Já não fazia era a programação toda de você. Fazia. Ixi, a gente aprontava, eu e Danilo. E aí o que aconteceu? Chegou a hora de ir para a universidade, eu estava envolvida com todo esse movimento político, UCES, frente de grêmios e movimentos estudantis em geral. Inclusive, eu mobilizava 800 alunos para irem a pé do Carlos Lourenço até o centro, porque eu tinha uma professora chamada Dona Conceição, aliás, um beijo, esposa do seu Toninho, professor de história maravilhoso, e ela falava para mim, meu salário é isso, o que eu faço com isso, Van? E eu era presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Coriolano Monteiro. Eu tinha que resolver o problema dela. Do salário dela, você já queria... O salário dela, poxa, ela carregava a gente como se fosse cada um dos alunos filhos dela. Eu tive essa sorte. Eu tive professores excelentes. E o que ela fez, ela falou para mim, no dia seguinte, eu levei 800 alunos para dar força para ela na frente da porta da prefeitura, a pé. A pé. Sem autorização dos pais. Eu só falei, vamos, tá acontecendo isso com a professora, o professor ganha só isso. Então, e mas precisa... esse tempo, né, Vanessa, ele é muito interessante, porque ele tinha todas essas lutas e hoje tem toda uma segurança através dele. Imagina, eu acho que eu seria presa se eu fizesse então, toda essa... É igual andar naquelas Kombis sem cinto de segurança, no Fusca do coxinho lá atrás, coisas que a gente fazia e que passava por isso. Hoje tá assim... Hoje está tão difícil que a gente tem tanta coisa para falar aqui, né? Que a gente conversou fora, que a gente nem pode falar mais, porque se falar pode nos causar problema. Pode causar problema. Mas naquela época era normal. Você falou da criança que trabalhava, do você como adolescente ali estudando nos movimentos estudantil. Você seria uma menina de esquerda, então, nessa época? Sim, totalmente de esquerda. Totalmente de esquerda. E petista. A ideologia do PT é a coisa mais linda do mundo. Poxa, igualdade social, se você tem esse chapéu, tem direito de ter esse chapéu. Se você tem esse celular, você tem iPhone, eu também tenho direito de ter iPhone, só que o socialismo real não é este. O socialismo real tem um comandante bem capitalista que centraliza nele todo o capital e fala assim, olha, você pode beber 2 golinhos de água desse copo. E ele toma o copo inteiro. Então, essa é a comparativa que eu não sabia naquela época. Eu só sabia a teoria da coisa, não sabia como funcionava o jogo. Na verdade, era um romance, né? Era muito romântico. Um conto. Para mim, um conto de fadas, vamos dizer assim. Conto de fadas, esse era um romance. E a gente achava aquilo lindo. Imagina estudante que não viveu nada na vida, você passar uma teoria dessa, eu falava, nossa, eu posso mudar totalmente o mundo com essa cartilha, com essa teoria. Olha aqui o passo a passo prontinho de que pode fazer no mundo. Vamos fazer! Né? Aí eu fui para um lado tão pesado da coisa que eu virei vereadora estudantil. Vereadora?
Tinha um projeto maravilhoso, o professor Edivaldi, já falecido, infelizmente, um mestre na educação, que ele quis levar a politização aos alunos de todos os colégios estudantis na cidade de Campinas, e ele criou esse projeto, então a gente ia realmente para a Câmara, nós íamos falar na tribuna, era fantástico. E aí eu comecei a ter mais amizade ainda com esses meninos, principalmente o Otávio Antunes, aliás, um beijo para você, o Danilo Garcia, que também é vereador. Esses meninos que hoje estão na política, o Gustavo Lemos Peta, eu tive amizade com todos eles e cresci com eles. E a gente aprendeu política na raiz. Na raiz. Na raiz. E aí, claro, cada um foi mudando a sua ideologia conforme o tempo foi passando e foi conhecendo o funcionamento. Para mim, a minha grande decepção, porque eu fui até um pouco mais longe, né? Porque quando eu fui para a faculdade, meu pai falou: acabou ir para o diretório do PT, ok? Agora você vai para a faculdade. Acabou esse negócio de ficar montando projeto para bairro, que você vai para a faculdade. Acabou andar com o vereador o dia inteiro lá atrás de pauta. Você vai para a faculdade. Depois, se formou, decidiu o que você quer da vida, tá com a tua vida na tua mão, aí beleza, aí você vai para onde você quiser. Aí eu falei, ok, pai, então você também não saia mais candidato a vereador. Se é para eu sair da política, você sai também. Meu pai conseguiu ficar 1 ano fora. Depois voltou tudo. E depois voltou tudo. Mas foi o suficiente para eu desapegar um pouco do PT, que era onde eu ficava sempre. Porque eu ficava no diretório do PT, enfiada manhã, tarde e noite. Então você conheceu o Luciano Zica? Conheci muita gente. Eu posso dizer assim que eu conheci pessoas maravilhosas dentro do PT. E pessoas que tinham o mesmo pensamento que eu, na época. E aí, do PT, eu mudei pro... Na verdade, nós não vamos entrar muito na coisa da política, porque hoje nós estamos vivendo já um momento político. Já estamos em campanhas aí, pessoas que a gente está com nomes aí já na listinha, pré-candidatos e tal, para fazer a sua candidatura, e é louvável isso. Sim. Os partidos, mas eu acho assim, só para fechar a questão política, eu acho que ficou muito aberto, muitos partidos, Sim. pedaços... Antigamente a gente tinha 3, 4 partidos. Então, na verdade, são fragmentos de cada partido num partido. Sim, sim. Porque pega um pouquinho do PT e virou o PS, ou não sei o quê. Exatamente. Tipo, eu não concordo com essa diretriz do PT. Deixa eu fundar o meu PT no PT do Mas B, eu pego PT coisas do PT... PT do J, PT do H, entendeu? Exato. Muito fragmentado, acabou, né? Fragmentou. Então, aí o que acontece é que esses partidos pequenos perdem força, né? E os grandes estão sempre ali, mas de suporte um serve de escada para o outro. É o resumo da ópera. E aí a Vanessinha hoje virou quem? Estrategista política. Isso daí que eu queria saber. Não deixei essas lutas minhas sociais. Faço até hoje. Os projetos sociais. Faço até hoje esses projetos ligados à mulher, que eu sempre fiz. Verdade, fala isso, um programa maravilhoso, eu trabalho muito, né? Tem gente que fala, não fala feminismo, não fala empoderamento feminino, você não é de esquerda, você não sei o quê. Não, gente, é que distorceram o que é o feminismo. O feminismo lá atrás, ele brigava pelo quê? Pelas mulheres, pela causa das mulheres. E hoje ser feminista é uma outra coisa, que eu nem vou entrar em detalhes, mas desvalorizaram toda a luta anterior, que foi para conquistar o voto, conquistar seu espaço, e passou a ser outra coisa. Você é a favor das cotas na política? Das cotas das mulheres tem que ter cota, o partido tem que ter tantas mulheres na política para poder formar lá, como é que chama? Sou. Cota feminina na política? Isso. Cota de gênero? Ou de gênero. Sim. Eu acho necessário, porque as mulheres elas precisam ser incentivadas a estarem ocupando seus espaços. Existe muita mulher que não se vê na política, só que eu falei isso, inclusive, num podcast anterior aí, que quem fala sou a política já está praticando política. Verdade. Você está dando poder para o outro tomar o seu espaço, tomar o seu lugar, você já está sendo político. Então, assim, é importante que cada um ocupe seu espaço. Isso eu digo para os homens também. Homens e mulheres ocuparem o seu espaço. Mas por que você é a favor da cota nesse sentido e você não é a favor da cota racial, por exemplo? Tá.
Por quê? Explica-me. Explico com o maior carinho, claro. A cota racial, você está colocando que você é um ser inferior, que você não tem Você capacidade precisa para de isso. um up para poder. Eu acho que você tem que ser. Não deve ser autorizado que você coloque a foto da pessoa se é branca ou negra. Você não tem que saber se a pessoa é branca ou é negra. Qual que é a capacidade que ela foi ali na prova, que nota que ela tirou. É isso que tem que contar. Certo. Tá bom? E a mulher não. Eu acho que tanto a mulher quanto o homem têm a mesma capacidade de fazer política, De fazer de administração fazer uma pública. gestão. Opa! Gestão pública. A mulher cuida da. Mulher de antigamente cuidava da casa, dos filhos, do marido, chegava a chinelo no pé, comida pronta, casa arrumada. Poxa vida, Mas isso você até quer uma hoje. gestora melhor que isso? Isso até hoje em casa acontece. Acontece, só que acontece também por parte dos homens, porque os homens aprenderam que mulher não é. Mulher tem que ser mulher. Mulher não é. A sua esposa, ela não tem que ser sua mãe, mas ela não tem que deixar de ser recíproca com você e te dar um carinho. Um dia você levou o chinelo para outro dia ela leva o chinelo para você, por que não? Exato. Um dia ela chegou cansada, como os dois trabalham. Um dia você lavou a louça, outro dia ela lavou a louça. Um dia você fez a comida, outro dia ela faz. Mas sem sair do papel dela de mulher. Eu acho muito importante a mulher ser feminina. Sim, claro. O homem chega em casa, ele não quer uma mulher. E aí? Vamos assistir um João. futebol? Ah! Não, ele quer uma mulher para cuidar dele, uma mulher que abrace, uma mulher que dê aconchego, uma mulher que esteja presente ali com a femininidade dela, porque o homem ele já é. Ele quer uma mulher do lado que faça seu papel, que ele veja naquela mulher a esposa, a mãe dos filhos, a mulher que é companheira dele, que vai estar com ele tanto sentado na mesa quanto na cama. Uma mulher completa. Uma mulher que complete a vida dele. Exato. Homem e mulher se completam. se Um completa. completa o outro. Bíblico. Tá, isso que eu ia falar. Bíblico. Você... Bíblico. Então eu sou muito... Van, mas você não casou. Claro que não. Ah, você não é casada? Deus não fez eu para casar com qualquer um. Com certeza não. E a Vanessa é um pouquinho chata. Mas ela só isso, aquilo e outro. Não, gente, enquanto eu não sou para qualquer um, desculpa falar. É verdade. Você Deus não é todo mundo. Eu não sou todo mundo, minha mãe falou, eu tô seguindo. Tá certo. Então, é assim, já namorei bastante, mas não foi a metade minha. Então, assim, Deus, quando ele mandar para mim, vai ser já pronto. Prontinho. Porque eu já preparei muita gente, principalmente para política, eu não tenho tempo para preparar marido. Tá vendo? Você tá muito ocupada. Estou muito ocupada. Durante o dia todo, cuidar mais eu da cuido de muita gente durante o dia. Você tem que cuidar mais da Vanessa. Quando eu chegar em casa, eu quero ser cuidada. Exatamente, você tem que Né? cuidar Tem da que ser Vanessa, mulher. Homem que assuma papel de homem, saiba ser o homem Ser da bom. casa. Gosto. Pô, você arruma o dia inteiro, passa perfume, tal, vai sair com o namorado. Falando aí nisso, ele gente, chega assim. deixa eu falar um negócio para vocês aqui, só para te brincar um pouco com a Vanessa. Quando ela entrou aqui no estúdio, eu falei, mas perfume todo que você está, vai pro ar isso aqui também? Eu tenho um negócio com perfume, acho que você já sabe. O Carlão me conhece, ele já sabe. É verdade. Porque... Eu tenho negócio com perfume e com maquiagem. Ah, é? Mas, Vanessa, antes da gente continuar esse papo gostoso, eu preciso falar dos nossos produtos aqui, ó. Maravilhosos. Maravilhosos, né? Low Sugar. A Low Sugar é uma empresa preocupada com tudo isso. Com família, preocupado com saúde. Tanto é que o slogan dela é: o seu corpo merece. Olha só, uma empresa que é totalmente preocupada. O professor Amaury, que é o presidente hoje não, desde sempre, ele que abriu a empresa, que é o presidente da Low Sugar, ele sempre falou isso. Que ele é preocupado com a saúde em primeiro lugar, a saúde da pessoa. Tanto é que quando você consome os produtos da Low Sugar, a linha de biscoito, a linha de wafer, os bolos que você faz, você sente prazer em comer, porque é muito gostoso. Eu acho que você já teve a oportunidade eu tive de experiência com de esses biscoito. produtos maravilhosos. E é muito, assim, muito Aliás, cuidadoso. Esse adoçante você não sente que tá ingerindo Não. adoçante. Esse adoçante, gente, que incrível. Eu tenho uma brincadeira que eu falo, vou até pegar aqui para mostrar para vocês, gente, olha aí, ó. É com Stevia, né? Esse é o Stevia, né, da Low Sugar. E eu tenho uma brincadeira que eu faço e conto isso para todo mundo. Tem uma amiga que detesta o gosto de adoçante, até porque ela não conhecia a Low Sugar. Sim. E ela fala, não, eu não consumo Low Sugar eu não consumo adoçante, porque o adoçante tem gosto de remédio, não sei o quê. E eu fiz uma brincadeira com ela, leva esse adoçante, se você não gostar, você me devolve
E eu pago um valor para ela, estipulamos um valor. Até hoje, ela só consome esse Low produto. sugar. Porque low sugar é feita realmente desse jeito, para dar prazer na hora de você consumir. E você sabe que no escritório a gente come, chega aquela horinha da tarde, Ah, que bate aquela fominha, que você quer um cafezinho, né? quer um Um cafezinho? café cash da vida. É o Você quer um café cafezinho. é. Aí na hora do cafezinho, eu acho que é o maior sucesso, gente. Olha, essa bolachinha aqui, Maravilhosa, né? maravilhosa. E ela vai receber o selo agora, sabe de quê? De vegana. Verdade. É, porque ela não tem nada de origem animal. Então, além dela ser zero lactose Uhum. e zero açúcar, ela vai receber mais um selo da qualidade vegana, porque tem muitas pessoas que têm esse conceito do vegano, que não quer Sim, consumir sim. nada de origem animal, não usa nem sapato que foi feito pelo couro, né? É uma Uhum. decisão da pessoa. Sim. Então, a Low Sugar vai colocar aí o selo vegano, E fora o bolo, né? fora o bolo. Bolo Nossa, o maravilhoso. bolo. Façam um teste. Comprem um para fazer o teste. Agora eu que vou falar disso aí. Vai. Faz uma Comprem propaganda para. Sério, gente. Compra um, faz o teste. Eu tenho 7 sobrinhos, você sabe. Então eu fiz para os sobrinhos. Faça aí pro teu marido, aquele agrado, sabe? Exato. Agradinho. Faz um bolinho, não fala nada, ó. Não comenta que é low açúcar. Faz o bolinho normal e serve com o cafezinho ali gostoso de manhã. Ele vai falar: nossa, amor, casaria de novo. Porque, olha, É bom. que delícia. E fora isso, você não teve tanto trabalho aqui. Tem o tutorialzinho de como fazer. Bem simples. A praticidade hoje ajuda muito a Um gente que é mulher. liquidificador, você faz o bolo. Faz 2 minutos você faz o bolo. Faz o Então bolo. é sensacional. E depois você se gaba. Eu que fiz. Eu que fiz. Falando nisso, é um projeto que tá para vir aí, né? Vai estar na mesa os bolos aí. Olha só, eu já tô dando um spoiler. Eu já tô dando spoiler. Tem coisa boa vindo por aí, tô Tem, sabendo gente, também, tem mas não coisa. posso falar. O Carlão me proibiu. Então Não podemos falar. E nem você, né? Você também tem coisas boas. Tem coisa boa chegando por aí. O programa de mulheres lá que você tinha lá. Delas Beauty. Delas Beauty. Isso, a gente tinha o Delas Beauty Podcast. Eu fiz o Blush Brasil por muito tempo, a mulheradinha me conhecia, mas um pouco mais jovem, né? Então, mais voltado aí para esse lado blogueirinho aí, que hoje a gente vê a Bianca Andrade, que é a Boca Rosa, fiz na mesma época que ela, Alice Salazar. Então, eu fazia muita, inclusive, fiz os cursos meus de maquiagem, tudo com elas. Eu fui modelo antes, um tempo atrás, né? Quando era mais novinha. E depois fui fazer, porque eu me apaixonei tanto pelo lado de cá da câmera, quanto pelo lado de lá. Né? Eu sempre mexi com TV, com rádio. E aí, essa coisa para mim de fazer pose era tranquilo. Eu via a revista Abril quando eu era criança. Eu via a revista Cláudia. Eu conheço todas as poses de revista de modelo, porque minha mãe levava para casa. Então, tudo isso agregou. Então, a hora que chegava para bater uma foto, o fotógrafo, ele não precisava falar para mim, faz uma pose X, faz a cara Y. Não, eu tirava de letra. Então, eu comecei a ser chamada para muita coisa. Agora, por que essas moças lindas, maravilhosas, elas têm algum problema de paralisia na perna, alguma coisa, que fica uma perna para cima, outra para baixo? Por quê? O que é aquilo? Ai, meu Deus do céu. Tinha que ser o Carlão. Não, você pode olhar, ela parece que ela tem uma perna mais curta que a outra, porque ela tá sempre as poses assim. É. E os caras... Não, eu não podia perder. Ele não ia perder. Não ia perder essa oportunidade das poses. Faz parte do processo, Carlão, faz parte do processo. E tem as diferenças, tá? De uma modelo comercial, uma modelo fotográfica, uma modelo manequim. Então tem tudo isso. Não, gente, me desculpa aí pela brincadeira, mas... Não, ele não ia perder, gente. Não ia perder. Não, um amigo que falou isso uma vez, a gente tava vendo assim várias... Fora os braços. Os braços, o jeito. A gente faz muito contorcionismo. Mas é interessante, é para poder... Mas o chama atenção mesmo. É o sair fora. Imagina a sua pose assim, sorrindo, chorando, brava, triste. Isso é muito... Qualquer um faz. Agora, se contorcer daquele jeito, quem faz? Na TV, o projeto... tem projeto novo, então, para TV Cultura? Tem coisa chegando. Pode falar aqui, deixa gravado aqui, ninguém vai ver. Não, ninguém tá vendo. Só entre nós. Só entre nós. Te adianto que é para mulherada aí. Claro que a gente alcança todos os públicos, mas vem algo direcionado, até porque meu nicho de trabalho, embora tenha trabalhado com homens maravilhosos, meu foco é a mulherada, é o empoderamento feminino. Falando nisso, empoderamento feminino.
Conta um pouquinho para mim, o que que você acha das mulheres de hoje? Além Eu d acho que elas tá saíram disso. O empoderamento feminino, ele vem da palavra tem até gente que fala assim para mim, "Ô Vanessa, você já saiu da esquerdinha, então não usa essa palavra empoderamento que dá a impressão que você está pisando em homem". Jamais. Adoro homem e eu tenho 3 irmãos homens, é, tenho 2 sobrinhos homens e tenho maior respeito pelos homens, até porque os homens, eles foram selecionados por Deus para estarem com a gente, na vida da gente. Então eles são muito importantes, homem é base de Deus, Deus colocou aqui para ser base, inclusive apoio da tanto mulher. é que o homem vem primeiro, né. Olha lá, ele vai querer começar. Não vou Mas assim, o empoderamento é a mulher sempre foi muito hostilizada, né? Então a mulher é a que serve para passar o pano no chão lá por irmão, é, é a que serve ali para servir o cafezinho. Homem não pode servir um cafezinho, não pode passar um pano no chão, não pode lavar uma louça. Um dia que a mulher está mais cansada, ela não pode servir um prato de comida e vice-versa? Pode. Então, empoderar-se é você tomar o seu espaço e o seu poder. Você não desvalorizar-se, não se sentir menos, até porque Deus fez a gente aqui que não é para ser menos, é para ser mais, é é para essa somatória, essa é a tônica do seu programa, você vai seguir nesse sempre, sempre. Eu tenho uma vertente de que a mulher, quando você vê a mulher num sentido mais frágil, né, que é vo chamado de vo sexo frágil. você como que fala que eu sou você sabe que o Carlão é caipira e tem algumas palavras que eu tenho dificuldade de falar. Quando você é o tipo de um personal, você cuida de pessoas, Uhum, né, cuido. e hoje você faz isso tanto com homem como mulher, para você Mais com mulher, mais mas com faço mulher. também com homem. É assim, eu mexo muito com a parte de consultoria, que eu vou Isso, explicar para as pessoas o eu que quero é que a você fala consultoria. isso, porque eu quero deixar bem claro Aham, o que que é, né? pode chamar a Vanessa, viu, gente? Vocês Aham. podem convidar a Vanessa para fazer parte da sua vida. A Vanessa já me deu muitas dicas, né? Muitas dicas. A consultoria, ela entrou assim de uma forma desproporcional na minha vida, vamos dizer. Por quê? Porque eu comecei a fazer tantas coisas e tive experiências tão legais em várias coisas que as pessoas começaram, vem fazer para mim isso aqui, vem fazer para mim aquilo ali. Você vê E transformação na vida das pessoas. sim, eu mexo com a parte de transformar e gerar autoestima de dentro para fora, né? Certo. E a pessoa se encontrar, porque a persona, quando a gente fala de persona, eu acho que cria-se muito aquela questão de personagem. Mas que tal ser a sua própria personagem? Mostrar realmente quem você é, ter o seu estilo próprio Exato. e conseguir transferir essa imagem. Isso é o criar persona, é o pegar a sua pessoa e descobrir quem você é e colocar, expor essa pessoa do jeito que realmente ela deve ser vista, Ser o que você é, né? ser o que você é. E a consultoria, o pessoal, vem fazer não sei o quê. A consultoria, ela é consulta. Quando você vai num médico clínico, o que que você faz? Você chega lá, ai, doutor, tô com dor de barriga. Aí eu vou falar assim, dói aonde? Dói aqui, dói aqui, dói aqui, de vez em quando dói aqui. Aí eu vou falar, vou te examinar. Vou falar, tá, aqui tá doendo por isso, aqui tá doendo por aquilo, e aqui é aquele outro. Aí eu começo a prescrever. Você vai tomar dipirona de tantas horas, você vai começar agora a tomar um Buscopan que já vai aliviar essa dor. Se você for no meu consultório e sair de lá sem tomar a medicação nos horários que eu falei, do jeito que eu falei, do jeito que eu prescrevi para você, você vai ter resultado? Não. Você vai melhorar? Não. A mesma coisa é a minha consultoria. Você chega aqui, eu descubro todas as suas dores dentro da tua empresa, dentro do teu negócio, principalmente na área digital, né? Que a gente tem aqui, eu tenho a Reader como um braço muito forte e eu tô aqui dentro, então eu posso te direcionar a fazer tanto com a Reader ou às vezes o cara tem o marketing dele interno. Então eu vou direcionando toda essa parte, tá? Eu falo para o cara, eu passo a receita para o cara. Eu vou lá, conheço a empresa, descubro as dores junto com o proprietário ou com o cara responsável e aí eu vou anotando. Isso aqui dói, isso aqui dói, isso aqui dói. E aí eu vou investigando como que eu posso curar essa doença, como que eu posso fazer isso, que eu receito para esse cara. Eu acho a solução para esse cara, só que esse cara tem que executar. Senão ele não vai ter resultado. Não tem efeito. Então, essa é a parte de consultoria. Consultoria vem de consultório mesmo. Tá?
A gente imagina aí o consultório. Pega consultar, Aham. consultoria. Então, a gente já linka uma palavra com a outra, é a mesma coisa, tá? Só que a minha consultoria não é para paciente, Não. é para meus clientes. Então, é assim que entra. E tem a parte de consultoria estratégica, que o Carlão já conhece, que ela é voltada para estratégias políticas. Então, eu mexo tanto com a Quero estratégia ser um empresarial, vereador bem votado em Campinas. vereador, presidente, prefeito, mexo com todo mundo. Eu crio, na verdade, te conheço, crio um processo para você, tipo, tua causa, o que você gosta de fazer? Você nasceu aonde? O que você faz? Quem é você? Então, eu pego todas essas vertentes, passo pela construção de persona, porque as pessoas que não conhecem esse cara, ele precisa conhecer, precisa saber onde esse cara nasceu, filho de quem que ele é, o que ele gosta de fazer, o que ele trabalha, tudo isso tem que ser passado de uma forma. Qual é a melhor forma de conhecer as pessoas hoje? Mundo digital. Então, ele tem que transmitir tudo isso através da persona dele, que vai ser vista, lógico, no mundo digital, pela TV, durante campanha, pré-campanha. Então, tem todo esse aparato. E precisa ver também, o estrategista, ele jamais vai falar assim, chuta o outro ali, posta um negócio assim, assim, assado. Por quê? Porque existem limites dentro da política, que eu posso, se eu fizer uma besteirinha e eu contratar, por exemplo, uma agência que não tenha, não seja voltada para a política ou não tenha esse conhecimento em política, ele pode fazer um incentivo ou um impulsionamento de uma campanha que ele pode impugnar o cara. Não foi o cara, mas usou o nome do cara, está impugnado. Uhum. Existe Tem que tomar limite. esses cuidados com os Sim, limites da sim. política. E o estrategista, ele constrói tudo, né? Eu falo consultoria estratégica, porque eu falo, não anda naquela via que dá errado, anda por aqui. Aí, a hora que o cara, às vezes tem uma empresa fora que ele contratou, que é de um marketing normal, que não daria problema nenhum ele postar ou impulsionar, porém, você tem prestação de conta para fazer. O vereador, o candidato, tem prestação de conta no final da campanha. Se a conta não fechar, meu amigo, dá problema para Dá você. problema. Então, assim. São as contas rejeitadas. Exatamente. O Dá TSE muito lá problema. Dá muito problema. Às vezes o cara é impugnado na pré-campanha por conta disso. Porque pré-campanha não é campanha. E é difícil de você fazer as pessoas entenderem isso. Não, mas eu quero fazer, quero que aconteça. Calma. Vamos falar do que você já está fazendo? Uhum. O que você está fazendo? Eu sou de uma ONG, não sei o quê. Vamos mostrar o seu dia a dia. Não, eu moro no bairro XY Bolinha e eu faço um trabalho social aqui. Não. Vamos mostrar o seu dia a dia, o que você faz. Não tem problema nenhum, pode mostrar. Mostra o que você faz, o que você não está fazendo. Aí nós vamos construir um negócio para você fazer, que você tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer. Você tem que mostrar o teu movimento. A pré-campanha é para mostrar o que você está fazendo. Quem é você no dia a dia? O que você. Para que vertentes você se dirige? A Vanessa é especializada nesse assunto. Você vai lá, construa a persona, constrói e se precisar, a gente corta cabelo, manda para a cabeleireira, já tem. Troca o óculos, põe o chapéu, tira o chapéu, tira o chapéu. E a gente faz tudo isso. E a pessoa tem que continuar sendo o que ela é, né? Porque aí não tem jeito. Não, mas a gente não tira a essência da pessoa. Eu não trabalho, tem muita gente que trabalha tirando a essência. Semana passada mesmo, não vou falar o nome da candidata, mas ela veio até aqui fazer comigo e o sonho, eu não sabia, mas o sonho dela era o cabelo grande. E a gente eu coloquei um tic-tac para o cabelo ficar mais comprido, mas, na verdade, na construção da minha persona, era só cabelo um pouco mais cheio. Então, eu trouxe o comprido, tal, com tic-tac, coloquei, e eu já ia passar a tesoura. Não, pelo amor de Deus, que linda que eu tô, com o cabelo grande, sempre foi meu sonho. Como que você vai cortar um sonho? Não tem jeito, né? Ela se emocionou vendo ela de cabelo comprido. E ela se amou daquele jeito. Por que eu vou cortar isso? Eu tenho como adaptar. Você entendeu? Eu acho que a gente tem que trabalhar. Eu mexo muito com construção de sonhos. Eu mexo com sonho de pessoa.
das pessoas. Eu não posso pegar e jogar Mas isso é no válido lixo. para qualquer pessoa, Vanessa, porque nós Válido estamos pra falando qualquer aqui de um pessoa. nível de político, um nível de Qualquer pessoa mais pessoa. abastada financeiramente, mas assim, uma pessoa hoje que quer construir ter uma nova visão da vida, ela é legal ela procurar uma pessoa ou procurar a Vanessa Sim. para fazer esse Principal, tipo é a pessoa que ela vai para o mundo digital e ela quer ser reconhecida no mundo digital, ela me procura para isso. para isso. Para isso. Então, assim, principalmente mulheres. Eu sou uma mulher que eu tô abrindo uma lojinha agora de roupa. Eu não tenho esse puta capital de investimento, mas estou abrindo agora uma lojinha de roupa. Eu tenho alguns projetos com mulheres Criando um empreendedoras. café, como nós sonhamos hoje, né? Batemos um papo hoje. A gente tem um projeto com mulheres empreendedoras para fazer esse boom na vida delas, que aí já não entra nesse eixo, entra num eixo mais social que eu falei para você que eu faço também, que eu acho importantíssimo. Você quer, politicamente eu quero que a economia cresça. E o que você tem feito no seu dia a dia para que a economia cresça? Você ajuda pessoas? Você impulsiona pessoas? Mas, Vanessa, eu sei que nós estamos indo já quase para o final dessa conversa maravilhosa, gostosa, né? A gente podia ficar ficando aqui até o final da tarde, aqui, uns 3, 4 horas, fazer uma live aqui. Vamos fazer um sistema de live, que aí a gente não tem essa preocupação de gravar com tempo determinado. Vamos embora. Enquanto a gente for tendo audiência, nós vamos ficando. Mas a gente estava falando agora dessa coisa do empoderamento da mulher fazer isso, o homem fazer. E você acabou me afirmando que qualquer pessoa pode fazer isso. Pode. Daí você Criar acha uma que persona no mundo digital e na vida dela também trazer isso? Pode. Às isso é vezes, legal. claro, super legal. Tá? Eu já cheguei com mulheres. Não, porque tem gente que fala assim, Carlão, você é aparecido, né? Você gosta de aparecer, você tá em todo lugar. Não. Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado, né? Não é verdade. Eu estava falando agora dos produtos. Quem não é visto. Numa... Pega um produto maravilhoso desse, esconde na tua casa e não mostra para ninguém. Ninguém vai saber que existe. Ninguém vai saber que existe. Você tem que mostrar. Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Tá. Então, a pessoa ela tem que se mostrar mesmo. Mas da forma que ela é. Ela tem que vender o que ela é. O eu dela é muito importante. Que bom. Falar com você é sempre um aprendizado, viu, Vanessa? Eu falei para você que no final do tempo aqui, ó, nós já estamos já quase com 1 hora de conversa, coisa gostosa aqui, mas eu quero que você deixe assim, aquele recado que você gostaria de deixar para o mundo saber o que a Vanessa pensa daqui para frente. Acho que a gente podia deixar uma mensagem um pouco direcionada para a mulher, porque Sim. nós estamos aí no mês das mulheres, É né? verdade. Acabou de passar o dia 8. Exato. E, mulher, seja sempre você mesma em tudo que você fizer ou quiser. Alcance seus objetivos. Você é capaz, mesmo que te digam ao contrário. E Deus, ele te criou por um motivo muito especial. Você é a mulher dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a criação divina e perfeita. Ai, não tô legal hoje, tal. Fala com Deus e fala com a Van, que a gente vai melhorar isso, a gente vai resolver isso para você. Tá vendo? Tá bom? Um feliz mês das mulheres para agora todas vocês. Para os homens também, cuidem das suas mulheres. Mulheres são pessoas sensacionais e vocês também, homens, são essenciais para a gente. Agora eu passo para o Carlão que apresenta. Não vou ensinar nada. Só que eu brinquei no começo, você que tu pegou aí o YouTube agora e tá vendo aí já no final, eu brinquei no começo porque eu não sabia se eu estava sendo entrevistado ou se eu sou um entrevistador, né? Nós estamos aqui num bate-papo. Na verdade, nós num bate-papo de amigo. É isso que mesmo. Começou lá embaixo, na cantina, veio batendo papo. E quando preparávamos os estúdios aqui da Ridger, a gente ficou também batendo papo. Verdade. Foi bem legal e nós estamos aqui num estúdio, gente, maravilhoso. Você que tem um sonho, não só de se transformar, mas quer gravar sua videoaula, quer gravar o seu programa, tem ideias para fazer alguma coisa, para chegar, para alcançar alguém, procura a Ridger. Procura a Ridger aqui que você tem certeza que Ou se você não souber como faz esse sonho, a gente constrói isso. A gente constrói, tá? A Vanessa aqui que vai ajudar você construir isso. E é muito fácil. Ridger Comunicação, você entra aí no Google, só procurar, né? RIDGER.
DY. Isso. Olha, agora eu lembrei. Entrou um programa novo agora nesse momento, soletrando. Soletrando. Não, porque Reader, eu no começo eu me É. atrapalhava um pouquinho ali, porque eu punha o Y no começo da frase, ali no começo da palavra, e não dava certo. Mas é fácil, e você pode procurar aqui, o pessoal, a Fabi, o pessoal, o Bruno está aqui para te atender. Nós temos aqui programas já gravados aqui que veio depois do podcast do CaféCast. Com E o certeza. CaféCast você já sabe. Toda semana nós temos um episódio novo, sempre com pessoas que eu conheço, que dá prazer em falar. O CaféCast fica aqui para essa semana encerrado. Mas na semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos de volta aqui, tá bom? Até a próxima, gente.